Olá, meu povo, muito prazer. Eu sou a Isabela Chaves, artesã crocheteira, e hoje eu tô aqui para ensinar você esse lindíssimo porta-vinho para você vender muito nesse final de ano e, é claro, presentear as pessoas que você ama. E antes de ir para o nosso tutorial, não esquece de se inscrever aqui no canal e nos seguir nas redes sociais. Vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês. Então, bora para nossa lista de materiais de hoje. Então vamos aos materiais. Você vai precisar de um rolo de fio de malha de 25 milímetros extra prêmio da Fischer Fios. Esse aqui possui 140 metros. Você vai utilizar um rolinho, tá? E ainda vai sobrar um pouco. A indicação de agulha para trabalhar com esse rolo é de 5,5 até a número 8. Eu gosto de trabalhar com esse fio, com a agulha número 8, visto que meu ponto ele é muito apertado. A cor que vamos utilizar para essa aula é a cor musgo. E essa outra cor aqui que vocês estão vendo, a peça pronta, é a cor mostarda. Além do material fio e agulha, você vai precisar também uma alça para você estar finalizando a sua peça. Pode ser essa daqui com fecho de pressão, pode ser também uma qual tenha buracos para você costurar aqui nas laterais, ou também outros modelos que você encontra que possuem mosquetão ou argola articulada para você estar encaixando na sua peça. Outra opção muito interessante que você pode pensar aí em outros projetos é estar utilizando um fundo de MDF. Dessa vez eu vou estar ensinando para vocês esse fundo em fio de malha, mas é claro que você pode adaptar aí da maneira que você preferir. Então bora para nossa aula. Para iniciar essa aula eu gosto sempre de pegar o fio de malha pela parte de fora, tensionar alguns metros dele para que fique totalmente no formato rolo T. Eu vou estar mostrando essa etapa aqui para vocês. Como vocês podem ver, o fio ainda tá com essa rebarba aparente, você vai vir aqui e vai tensionar para que ele fique nesse formato perfeito do rolo T, ó. Aqui novamente ele tá um pouquinho amassado, você puxa para que ele adquira o formato rolo T. Antes de iniciar o nosso projeto, de começar a fazer as primeiras correntinhas, as primeiras laçadas, você vai separar aproximadamente 1,80 m de fio e começar o seu trabalho a partir dessa medida. Estou aqui com uma parte do fio separada e outra parte vindo do meu novelo, e eu vou iniciar o meu círculo mágico, meu anel mágico aqui nessa etapa. Para fazer meu anel mágico, eu vou segurar o meu fio com o meu polegar dessa maneira aqui, separar o dedo indicador e o dedo do meio e enrolar o meu fio de dentro para fora em volta desses dois dedos, ó. Eu vou girando junto. E passo esse fio que vem da novela para essa parte aqui de cima, ó. Esse aqui é a parte de baixo, aqui é a parte de cima, tá? Vou introduzir a minha agulha por debaixo do primeiro, por cima do segundo, puxar e girar. Dessa forma aqui. Esse fio aqui, que tá vindo no novelo, eu vou pegar ele e vou laçar e fazer aqui um ponto baixo. Ok? Fiz aqui o meu primeiro pontinho dentro desse círculo mágico. E agora eu vou fazer mais 5 pontos baixos. Então, vamos lá, ó. Introduzo, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente e faço a laçada e passo dentro dos dois, fazendo um ponto baixo. Introduzo, puxo, passo o fio por dentro dos dois. E assim, eu vou produzir no total 6, tá? Desde aquele primeiro que a gente fez até o nosso último. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Ó, ficando dessa maneira. O fio que tá cortado, você vai puxar ele por completo, ó. Dessa forma, fechando o círculo mágico, igual tá aqui, ó. Essa laçada aqui de cima, você vai larguecer ela, deixar essa alça bem espaçadinha, pegar minha agulha, passar de trás pra frente nessa correntinha aqui de cima, puxo ela lá pra trás, dessa forma aqui. Solto, deixo ela aqui em stand-by, esperando. E agora nós vamos trabalhar pontos centrados. Aqui não vai dar para ver com tanta clareza, mas cada um desses pontos, ele forma esse Vzinho. Então, aqui nós temos 6 Vzinhos para poder trabalhar.
Dentro do primeiro que a gente trabalhou aqui, que ele tá bem escondidinho, eu vou introduzir a minha agulha e ela vai sair aqui atravessando a peça. Vou pegar essa laçada, passar aqui por dentro da minha agulha, pegar o fio do novelo e passar todos esses fios aqui por dentro desse fio que tá no novelo. Dessa maneira aqui. E eu inicio aqui fazendo um ponto baixo centrado. Vou introduzir a minha agulha no mesmo lugar, porque nessa próxima carreira, nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar aumentos. Então, eu introduzo aqui no mesmo lugar, puxo, dou essa alturinha aqui, ó, e fecho. Venho aqui no meu próximo, introduzindo a agulha bem no meio do meu ponto, tanto na parte da frente quanto aqui na parte de trás. Puxo o fio aqui, dou uma altura, fecho. Vou introduzir no mesmo lugar, puxo, fecho. Aqui tá o meu Vzinho, ó, do ponto anterior da carreira de baixo. Passo aqui, faço meu ponto baixo, passo no mesmo lugar de novo e fecho ponto baixo. Nessa carreira, você vai totalizar 12 pontos baixos, tá bom? Duplicando a quantidade da carreira anterior e fazendo os aumentos para criar um círculo perfeito. Chegando aqui no último espaço, vou fazer minha última dupla de pontos. E chegando aqui nesse último, que temos que fazer o arremate dele, eu vou pegar, ao invés do fio que vem do novelo, que é o que a gente está usando para fazer todas as laçadas, eu vou utilizar o fio que está cortado, que vem do meio do nosso trabalho. Então, eu puxo ele bem, vou laçar ele aqui na minha agulha e puxar ele por completo nessa etapa, para poder fazer um arremate, ó. Pronto, puxei ele por completo. Essa correntinha aqui de cima, que foi a primeira que a gente criou, eu vou passar minha agulha de trás para frente, puxar esse fio que está cortado, que a gente acabou de passar ele, e simular a alcinha de fora da nossa correntinha. Então, eu vou simular uma correntinha aqui, igual está aqui nos outros, tá? Então, ó, como vocês podem ver, já tem essa aqui de fora criada, e agora a gente vai fazer o caminho de volta para criar, tá? Ela por completo. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui nesse ponto, de baixo para cima, assim. E agora, eu vou voltar com esse fio aqui, fazendo esse caminho aqui. Agora, nós vamos para a nossa terceira carreira de pontos. E na terceira, nós vamos trabalhar 2 pontos juntos, que é o aumento, e um ponto sozinho. Vou introduzir minha agulha de fora para dentro, no mesmo espaço que esse fio aqui foi feito o arremate. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui, ele vai sair aqui na parte de trás, assim. Puxo ele e venho aqui pra frente. Faço um ponto baixo. No próximo espaço aqui, ó, que tá o ponto centrado, eu vou fazer um ponto centrado, puxando um, puxando 2 no mesmo lugar. E agora, eu vou fazer a sequência. Vou passar um centrado aqui sozinho. E no próximo, 2 pontos centrados juntos. Então, a carreira que tinha 12 pontos, ela vai ganhar mais 6 pontos. Então, 12 mais 6, 18 pontos. Então, essa carreira aqui que nós vamos fazer agora terá que ter no total 18 pontos. Então, observando aqui o desenho, você vai ter um ponto sozinho e 2 juntos, um sozinho, 2 juntos. Cheguei no último ponto da minha base e esse último ponto, ó, ele vai ser um aqui e um aqui, 2 no mesmo lugar, né? E depois seguimos com a sequência, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E para arrematar, eu vou ensinar para vocês novamente como fizemos. Vou pegar aquele fio que está lá atrás, que está cortado, não é mesmo? Ó, esse aqui que está cortado. Puxo ele aqui, passando pelas essas 2 últimas alcinhas direto, para formar um último ponto. E nós vamos simular aqui novamente a correntinha. Pego essa primeira correntinha aqui da parte de cima, introduzo minha agulha de trás para frente, pego o fio que está cortado, passo por aqui por dentro. Puxo ele por completo. E agora, eu vou fazer o caminho de volta, formando a correntinha aqui também na parte de cima. Então, ó, ele tem que voltar pra cá. Então, aqui nesse sentido, eu vou introduzir minha agulha aqui de trás pra frente, de baixo pra cima.
pego o fio que está cortado e puxo ele de volta por esse mesmo caminho. E aqui nós temos essa base com esse acabamento perfeito ao redor. E aqui na parte de dentro, ele também vai ficando com um acabamento ótimo e por igual. Agora, nós vamos para a nossa última carreira de aumentos. E nessa carreira de aumentos, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, onde tá esses 2 pontos juntos. Então, aqui, ó, fiz um sozinho em cima do aumento anterior. E aqui nesse ponto sozinho, eu vou fazer o aumento. Então, passo 1, passo 2. Onde tem esses dois juntos, eu vou fazer 2 pontos sozinhos. 1, vem aqui no próximo, 2. E onde tem o ponto sozinho, eu vou fazer 2 pontos juntos. 1, 2. E eu vou seguir fazendo 2 pontos sozinhos. E aqui onde tem o sozinho, eu vou fazer 2 pontos juntos aqui em cima dele. Quarta carreira concluída e agora nós vamos para uma etapa muito importante, que é a etapa de pontos baixíssimos, que vai fazer o seu porta-vinho ficar em formato de um cilindro perfeito. E antes de iniciar essa próxima etapa, eu quero falar para vocês que essa mesma base aqui você pode utilizar para fazer diferentes trabalhos, como bolsas e cachepôs, tá? Esses só são 2 exemplos das várias formas que a gente pode estar utilizando essa base. Então, agora vamos para a próxima etapa. Eu vou introduzir minha agulha exatamente onde o fio está saindo, ó, tá? Ele está saindo aqui, vou introduzir aqui nessa direção. E agora nós vamos introduzir nas correntes, tá? Nessas correntes que ficam desenhadinhas aqui em cima. Puxo o fio aqui. E agora, em vez de fazer o ponto, nós vamos entrar no próximo buraquinho da frente, puxar outra laçada e passar uma dentro da outra. Tá? Introduz aqui na próxima, puxa a laçada, passa uma dentro da outra. E assim, a gente vai formando pontos baixíssimos ao redor de toda a nossa base, trazendo uma estrutura. Outra ideia super legal para você estar utilizando essa etapa aqui, é você estar fazendo, além do porta-vinho, tá fazendo porta-copo, para você vender também como se fosse um conjunto. Ficando assim o nosso trabalho até aqui. E nesse último espaço, qual podemos inserir para fazer a última correntinha? Em vez de pegar o fio que vem do novelo, eu vou pegar o fio que está cortado, passar aqui por dentro. E puxar ele novamente por completo, para a gente poder fazer um arremate perfeito aqui na parte de baixo, ó. Então, a gente vai simular uma correntinha aqui nesse último lugar, pegando nessa primeira que a gente fez, ó, tá? Debaixo desse Vzinho. Pega esse fio aqui que tá cortado, passo pra lá. E agora a gente vai fazer o caminho de volta dele, formando a correntinha completa. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui de baixo, vou sair aqui no meio dele, ó. Tá? E vou fazer o caminho de volta desse fio. Pra ficar com o arremate perfeito aqui na parte de baixo. Então, aqui a gente já tem a nossa base pronta e você pode também estar utilizando essa etapa aqui como o início de um cachepô e também como porta-copos. Ele fica com uma estrutura ótima para você explorar de diferentes formas. Na próxima carreira do nosso trabalho, nós vamos subir pontos baixos para a gente iniciar o nosso ponto fantasia que vai decorar a nossa peça. Então, nós vamos fazer agora essa carreira aqui de pontos. E para começar essa carreira, você vai ver que tem 2 pontos aqui se cruzando, o que está cortado e o que vem do novelo. Vou introduzir minha agulha nessa correntinha aqui, ó, de baixo para cima. Puxar o fio que vem do novelo, vou botar esse que tá cortado lá para trás, tá? Vou puxar o fio que vem do novelo, puxo, dou uma altura e faço o ponto baixo. Venho aqui na próxima correntinha aqui da lateral, puxo, faço ponto baixo. Próxima correntinha da lateral, puxo e faço ponto baixo.
E eu vou seguir fazendo ponto baixo aqui ao redor da nossa peça. Chegando no meu último ponto baixo, na minha última correntinha, ao invés de pegar o fio que vem do novelo, vou pegar o fio que está cortado e fazer aquele mesmo acabamento que nós fizemos no trabalho. Lembrando que todas as carreiras serão feitas esse acabamento. Caso você tenha outra maneira que se sinta mais confortável para fazer os arremates, fique à vontade também para estar adaptando essa receita da maneira que você se sinta mais confortável no seu trabalho no crochê. Agora vamos iniciar a nossa carreira de pontos fantasias, que será a segunda carreira dessa subida aqui, tá? Então, ó, eu vou iniciar fazendo ponto baixo. E eu vou pegar esse ponto baixo aqui na direção onde a gente terminou de fazer esse último ponto, ó. Nesse pontinho aqui anterior, onde está essa marcação. Então, venho aqui, introduzo minha agulha, puxo aqui pra frente, ó, e faço um ponto baixo. Dessa maneira. Agora, o nosso ponto fantasia acontecerá da seguinte forma. Eu vou introduzir aqui minha agulha no próximo e puxo. Vou ficar com essas duas laçadas, certo? Seguro essas duas aqui com o meu dedo indicador e introduzo a minha agulha onde a gente acabou de entrar, nesse ponto anterior. Puxo a laçada aqui pra frente, vou ficar com 1, 2, 3 laçadas na agulha. E vou fechar as 3 ao mesmo tempo. Na sequência, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular esse espaço aqui que a gente acabou de trabalhar e vou vir aqui no próximo, fazendo um ponto baixo. Introduzo a minha agulha aqui no próximo espaço, puxo uma laçada. Tenho duas na agulha, seguro essas duas, vou girar minha agulha, introduzindo minha agulha novamente no ponto anterior. Puxo uma laçada, fico com 3, sempre dando essa altura aqui, tá? Ó, 1, 2, 3. E agora eu fecho as 3 juntas. E nós vamos repetir até o final dessa carreira. Chegando no último espaço, vou fazer a mesma coisa. Esse aqui a gente já trabalhou, vem aqui no próximo, puxo, faço um ponto baixo, introduzo, puxo. Tenho 2, laço aqui no outro buraquinho, tenho 3 e fecho. Essa última laçada, na hora de terminar ela, ao invés de pegar esse fio aqui que eu peguei do novelo, eu vou pegar o outro fio que tá cortado, tá bom? Então, ó, vou fazer aqui junto com vocês. Aqui tem meu último ponto, né? Introduzo, puxo o fio que vem do novelo, tenho esses 2. Introduzo aqui no anterior, puxo o fio que vem do novelo, tenho 3. Na hora de fechar essas 3 laçadas, eu vou trocar o fio, pegar o fio que tá cortado e puxar ele aqui por inteiro. Puxei, pego essa correntinha que tá aqui na parte de cima, faço o meu fechamento aqui de novo, meu fechamento da mesma forma que a gente fez nas carreiras anteriores, tá? Chego aqui na parte de trás, agora nós temos uma laçada a mais para introduzir a agulha e vou fazer o retorno do fio que tá cortado, arrematando essa carreira aqui. Agora nós vamos para a última parte do nosso ponto fantasia e depois disso é só repetição. Então, para continuar nesse ponto fantasia, eu vou introduzir minha agulha nesse sentido onde o fio está saindo, ou seja, voltando e trabalhando aqui no meio desse desenho aqui, ó, fazendo um ponto baixo com o fio que vem do novelo, ó. Introduzo aqui no próximo, puxo, volto, tenho 3 laçadas, fecho as 3 juntas. Agora, eu vou trabalhar no meio do anterior, do seguinte, ó, nesse desenho. Sempre trabalhando aqui o primeiro ponto da sequência no meio, tá? Desses desenhos aqui. Ponto aqui. Aqui na lateral, vou puxar, segurar, puxar de novo no ponto anterior, fechar as 3 laçadas juntas. Fazendo o desenho novamente. Você vai perceber que esse emboladinho aqui do ponto, ele vai criar uma diagonal em volta do nosso porta-vinho, tá? Então, vou introduzir aqui no meio de novo, sempre introduzindo a agulha no meio do desenho para trabalhar a próxima carreira. Então, puxo aqui, introduzo aqui de novo no meio do desenho, tenho 3 laçadas, fecho. E assim eu vou seguir até o final dessa carreira aqui, todinha.
Agora, indo para a nossa terceira carreira de ponto fantasia e última que eu vou estar fazendo aqui junto com vocês, coloquei o restinho de fio ali pra dentro, tá? Que é aquele fio que tá cortado. E agora nós vamos para a próxima carreira. Sempre quando você for iniciar, certifique-se de que tá entrando aqui o ponto, sempre no meio desse desenho aqui. Então, você vai ver aqui o sentido que tá o fio, vai entrar aqui no anterior. Ó, o fio tá aqui pertinho onde tá minha agulha, ó, o final dele. Passo aqui, faço ponto baixo. Introduzo aqui no próximo, puxo, introduzo lá atrás, no anterior, puxo, faço ponto. Aí você vai perceber que ele vai criando sempre essa diagonal em todo o trabalho, ok? Você vai repetir essa carreira aqui por 10 vezes, tá? Essa carreira de ponto fantasia. Então, aqui a gente está formando a terceira. Então, você vai contar por esses gominhos aqui, tá bom? Que tá se criando. Vou seguir aqui com o meu trabalho e já volto com vocês quando eu formar essas 10 carreiras. Cheguei agora na minha última carreira, que foram 10, ó. Vou contar junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de ponto fantasia. Tem essa daqui ainda embaixo, então são 11 de subida. E agora nós vamos para uma última carreira. Essa última carreira eu quero deixar uma observação muito importante para vocês. Se vocês forem utilizar esse tipo aqui de alça, deixa eu mostrar para vocês como ele é importante você criar esse vazado aqui na trama do seu trabalho nessa última etapa de carreira, tá bom? Então, aqui eu tô utilizando essa alça aqui, ela deve ter aproximadamente 2,5 centímetros de largura, então eu tive que pular 2 pontos aqui para poder ter esse encaixe. Caso você for utilizar uma alça costurável, você não precisa se preocupar em estar deixando esse buraco aqui nessa peça, tá bom? Como eu vou utilizar ela com essa alça aqui, eu vou deixar os buraquinhos e vou ensinar para vocês como eu faço isso. E para a gente poder conseguir fazer uma divisão bem certinha, eu peguei aqui 4 marcadores, tá? Para estar mostrando para vocês como a gente vai proceder. Então, ó, antes de começar, eu vou contar os pontos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma primeira marcação aqui, vou botar aqui em qualquer lugar, tá? Aqui, por exemplo, e a partir daqui eu vou contar para saber quantos pontos que tem aqui ao redor. 20, 21, 22, 23, 24 pontos. Temos aqui, então, 24 pontos. Eu vou dividir 24 por 2, resultando em 12, tá? Então, eu preciso de pular 2 pontos aqui nesse início, né? Nessa primeira parte aqui que eu vou dividir. 2 pontos. Eu vou pular 10 pontos e vou marcar os outros 2 pontos na outra lateral. E agora a gente vai conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui a gente tem a divisão certinha das laterais, onde a gente vai precisar pular pontos, tá? E agora a gente vai para a última carreira de pontos baixos e depois a gente vai fazer o acabamento com pontos baixíssimos, igual a gente fez aqui na barra. Então, eu vou seguir aqui, introduzindo minha agulha aqui no próximo pontinho. Faço um ponto baixo. Eu vou introduzir minha agulha aqui no próximo, fazer outro ponto baixo. Introduzo, faço um ponto baixo, introduzo, faço um ponto baixo, introduzo, faço um ponto baixo. Faço aqui meu último ponto baixo antes do nosso intervalo de espaço. Faço 2 correntes, tá? E vou iniciar fazendo ponto baixo aqui no próximo espaço, pulando essas 2 correntinhas que eu marquei. Dessa forma. Aí, agora eu sigo fazendo ponto baixo novamente. Cheguei aqui agora onde está a minha próxima marcação. Faço 2 correntinhas. Pulo 1, pulo 2, venho aqui para o próximo, faço o restante em ponto baixo. Finalizo o ponto baixo com a correntinha, né, com o fio que tá solto. E na sequência, nós vamos fazer uma carreira inteira com pontos baixíssimos. Vamos iniciar agora a carreira de pontos baixíssimos. Meu fio tá passando por aqui, eu vou atravessar com esse fio pra cá, para essa correntinha aqui de cima. Laço o fio na agulha, introduzo no próximo, laço o fio na agulha e eu vou fazendo pontos baixíssimos aqui na parte de cima também, igual nós fizemos lá embaixo. Chegando aqui na área das correntinhas,
Vou tirar os meus marcadores. E para fazer o ponto baixíssimo aqui, eu vou introduzir somente nas correntinhas, ó. Introduzo aqui também só na correntinha aqui de cima. E continuo fazendo baixíssimo ao redor da minha peça. Cheguei aqui no meu último ponto baixíssimo, ó. Pego o fio que tá cortado, passo ele aqui. Volto com ele para o mesmo lugar, fazendo o meu arremate agora aqui na parte externa, para nossa peça ficar bem bonito, o acabamento aqui da parte de cima também. Nessa etapa, nós já podemos cortar o nosso fio e finalizar a nossa peça, seja com a sua etiqueta, tá? E com a alça. Então, aqui eu já finalizo, corto aqui o excesso de fio. E agora a gente vai fazer um arremate aqui interno. Para me ajudar a fazer esse arremate interno, eu vou pegar a minha agulha mais fininha e vou passear aqui com o ponto, ó. Passo ele pra cá. Vou passar esse outro aqui também pra cá. Veja se meu fio não ficou deformado aqui na parte de fora. Estando tudo certinho, venho aqui, faço um nó, corto o meu fio. E eu gosto sempre de estar queimando esse fio que ficou sobrando. Gosto de queimar a pontinha dele. Como esse aqui é um fio de poliéster com elastano, ele ainda derrete um pouquinho. Então, dá pra você dar uma grudadinha ali na peça, ó. Ficou assim a parte do arremate aqui interno. E agora eu vou aplicar a minha alça. Agora, para aplicar a minha alça vai ser bem facinho. Eu venho aqui na área onde a gente deixou o buraco. Introduzo aqui a minha alça e fecho. Viro, introduzo aqui a alça do outro lado e fecho. Essa daqui é bem tranquila de trabalhar, você acha ela na internet, tá? E ficou assim o nosso porta-vinho. Agora é só encaixar a garrafa e utilizar essa peça aí para você vender, presentear. E como eu já disse, uma ideia super legal é você estar montando um kit com o porta-vinho e também o apoio de copo. Então fica aí essa ideia para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar e também seguir lá no Instagram. Meu arroba é Isabela Chaves, com S e 2 L's, e o Chaves com 2 letra A. Vou deixar aqui embaixo no vídeo o nome certinho para você seguir e acompanhar as minhas produções por lá. E não esquece também de seguir o perfil da Fischer Fios. Obrigada pela oportunidade de estar passando esse conhecimento aqui para vocês. É uma grande honra. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fico à disposição. Ainda no finalzinho desse vídeo, eu quero deixar uma observação aqui para vocês. Para a gente confeccionar esse porta-vinho, eu utilizei um rolo, né? E ele sobrou ainda essa quantidade aqui todinha. Você pode utilizar essa quantidade aqui para poder fazer o porta-copo e tá vendendo como kit, como eu já havia dito para vocês. Pode também estar fazendo cachepô, ou talvez conseguir mais um segundo rolo, que aí você consegue produzir 3 portas-vinhos desse daqui. O sugestão de venda para esse porta-vinho é por volta de 110, 120 reais, tá bom? Isso vai depender muito do valor do material que você encontra aí na sua região e também o seu método de precificação. Então fica aí a sugestão para vocês que sempre surge essa dúvida. Beijos e tchau, tchau!